de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar-se. Glória a Jesus, né? Glória a Deus, que bom. Que bom nós estarmos aqui nessa noite. Que bom você estar aqui conosco hoje. Estar aqui na presença de Deus, queridos, isso é um presente, é um privilégio, é uma bênção. Poder desfrutar de momentos tão especiais. Você que não veio ontem na vigília, aquela você nunca mais vai ter. Nunca mais vai existir uma vigília igual a de ontem. Vão existir outras, mas a de ontem já foi. Não perca. Não perca, jovem, não perca aquilo que Deus está fazendo no meio da juventude. Não perca. Ah, eu estou cansado. O diabo não. Estou desanimado. O diabo não. Será que não é o diabo que está colocando desânimo? Será que não é o diabo que está te cansando? Será que não é o diabo que está fazendo você perder tempo com tantas outras coisas? Porque se for para qualquer outra coisa, não está cansado, não tem desânimo. Então fica atento, queridos. Fica alerta para aquilo que Deus está fazendo. Não perca, porque Deus está fazendo. Amém? Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, Orar mais Ação. E não tem sentido nós fazermos uma série de oração, porque não é só para preencher tempo e espaço. É para que nós sejamos despertados à oração. É para que nós venhamos investir tempo em oração. Não só aqui no culto, mas todos os dias da nossa vida. Não responda. Eu vou fazer uma pergunta, você não responda. Não sinalize. Mas fale com você mesmo, dentro do seu coração. Você ora. A hora, pastor, a hora que eu levanto, eu falo: Senhor, obrigado por esse dia, abençoa, em nome de Jesus. A hora que eu vou almoçar, eu oro também, agradecendo o almoço, obrigado. Como que é aquela oração? Como que é? Senhor é jóia, abençoa a nossa boia. Faz aquela oração que já virou uma reza. Né? E de noite, Deus, obrigado, e aí no outro dia você fala amém. Porque no metade do obrigado você já dormiu, né? Então, a gente precisa, queridos, desenvolver uma vida de oração. Desenvolver. A pergunta que eu quero que responda você, para você mesmo: é pecado não orar? Se eu não orar, eu estou pecando? Fala assim, fala você. Está escrito lá? Cadê, filha? Ah, não está escrito, esse não está escrito. Tá? Perdão. Fala assim: é pecado eu não orar? Vai lá, eu vou falar, vocês repetem, tá? Vamos lá. É pecado eu não orar? Bom, daqui a pouco nós vamos ter resposta. Olha só o que Wesley Duhl diz. A oração é tão vital para a vida cristã e para o avanço do reino de Cristo, que ele deseja que todos nós sejamos grandes em oração, experimentados em obter respostas e jamais desalentados pelas necessidades mais complexas ou há muito existente. Wesley Duhl está dizendo aqui que para nós, que uma vida de oração, que nós precisamos tão, e é tão vital, para que o reino avance, para que ele vá. A gente gosta de cantar aquela música Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata. Mas Jesus só vai voltar quando todos ouvirem
o Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, cabe a nós. Wesley Du está dizendo ainda que nós sejamos grandes. Deus deseja que a gente seja grande em oração, não orgulhosos, não prepotentes, não achando que somos melhores, de jeito nenhum, mas que tenhamos uma vida de oração, que sejamos experimentados e que não venhamos parar de orar. Nada nos desfaleça, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nada nos pare. Por que nós devemos orar? Ontem eu fiquei preocupado, né? Eu falei assim, acho que eu vou ter que mudar a mensagem, né? Porque a Nádia falou sobre oração ontem, e ela usou o mesmo texto que eu vou usar hoje. Mas como que a palavra de Deus é rica, maravilhosa, ela fala muito mais. Ela falou várias coisas que eu também vou confirmar e falar hoje aqui também. Mas a palavra de Deus, ela é viva, e ela se renova a cada manhã. Então, por que nós devemos orar? Olha o texto de Mateus 6, de 5 a 8. Está escrito assim, Mateus 6, de 5 a 8, vou ler na tradução NVI. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Bom, se Deus sabe o que eu vou orar, por que eu preciso pedir? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, queridos, por que nós devemos orar? Lembra de uma coisa, queridos, a oração não é uma obrigação. Nós devemos orar porque é uma necessidade nossa. Quando o versículo 5 está dizendo, e quando vocês orarem, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão orar. E quando vocês orarem, ele está mencionando isso, que é uma necessidade nossa, a oração. É algo que nós necessitamos. Necessidade é aquilo que eu preciso e não posso passar sem. Eu não posso viver sem orar. Nenhum de nós podemos ter vida de verdade sem oração. Nenhum cristão pode ser cristão sem oração. Não tem como. Não há possibilidade alguma. Por isso, queridos, a oração ela não pode ser um calendário fixo que você... não é que você não possa ter um horário de oração. Você pode, deve ter. Mas, queridos, não é algo que você fica lá obrigatoriamente. A oração ela tem que ser fruto da necessidade do nosso coração. Fruto do desejo do nosso coração. Porque para Jesus, queridos, sabe, para Ele não tem a oração como uma obrigatoriedade. Porque quando se torna obrigatório, se torna automático. Se torna uma reza, que você faz sem nem prestar atenção no que está fazendo. Simplesmente faz, mas nem entende o que está fazendo, nem compreende muitas vezes. A oração, queridos, quando é feita por causa da nossa necessidade, isso gera em nós, sabe, um amor. Porque a oração, ela cria em nós um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. É isso que a oração faz. Então, queridos, Jesus não obriga ninguém a orar, mas que seja um despertar da necessidade do seu coração em orar. Que você tenha isso.
e desperte o prazer de estar na presença dEle, na presença do Senhor. A oração não é posição, mas disponibilidade. E ele continua dizendo no versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Para muitos, queridos, a oração é sinônimo de posição. Eu tenho que orar de pé. Tenho que orar de pé, de mãos levantadas. Eu tenho que orar ajoelhado. Se a oração não for ajoelhada, não é uma oração. Tem muitos que pensam assim. Tem muitos que pensam que a oração precisa ser, de uma forma, o seu corpo precisa estar de uma forma, todo dia, do mesmo jeito para orar. Eu preciso usar alguns paramentos para orar, porque se eu não tiver aqueles paramentos para orar, aquilo não é oração. Eu não estou orando de verdade. Para muitas pessoas estão pensando nisso. Por quê? Porque para eles a oração é uma posição, mas para Deus não, é uma disposição do coração. Para Jesus a oração não é algo do nosso estereótipo, mas é algo do nosso interior, é uma disposição do nosso coração em fazê-lo, porque eu necessito, porque é algo que eu não posso passar sem, então é uma disposição do meu coração. A oração, ela não pode estar presa a nenhuma forma, queridos, mas ela tem que sair do nosso coração, do nosso interior para Deus. Tem que ser assim. A oração é uma necessidade, queridos, mas tem que ter disposição do nosso coração, da nossa vida. A oração, queridos, em terceiro lugar, não é repetição, mas objetividade. Versículo 7 diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se para alguns posição é importante, se para outros a forma é importante, eles vão cair sempre na mesma coisa. Ou seja, se tornará uma repetição sem fim. Queridos, na oração nós precisamos ser verdadeiros, ser honestos, conosco mesmo e com Deus. Deus conhece você, muito mais do que você se conhece. Deus sabe o que está passando no seu coração. Então, queridos, Deus sabe da tua necessidade, sim, mas Ele deseja que você, queridos, coloque diante dEle objetivamente. Você não precisa ficar lá meia hora, orando, rezando lá, falando assim: eu preciso de saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde. Vai chegar uma hora que você vai dobrar as línguas, você não vai nem saber o que está falando e não vai estar orando em línguas, tá? É que a sua língua já enrolou. Então, queridos, precisa ser objetivo. Porque a repetição, ela se torna uma presunção, como que se eu pusesse Deus na parede e falasse assim: Deus, o Senhor não está vendo, eu estou repetindo, eu preciso que o Senhor me responda. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele faz por amor e por graça e por misericórdia. Mas nós temos que ter um coração que entenda que é uma necessidade nossa. Nós temos que ter um coração disposto a orar, a estar na presença de Deus. E nós, quando orarmos, temos que ser objetivos. Em quarto lugar, a oração não é imposição, mas é confiabilidade. É uma confiança. O versículo 8, Mateus 6:8 diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ele sabe. Ele sabe.
Orar não é querer mudar a vontade de Deus, queridos. Orar não é dizer assim, eu vou orar e eu vou orar tanto que Deus vai mudar. Eu vou mudar, sabe, eu vou mudar a mão de Deus. Não, mas é colocar, sabe, a tua vida na vontade dEle. A Nádia falou isso ontem. Sabe, é fazer com que a sua vontade não seja a sua, mas seja a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não é a sua, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que nós precisamos entender, mas nós agimos como crianças muitas vezes. E ficamos batendo o pé diante de Deus, achando que se a gente fizer birra diante de Deus, Deus vai nos ouvir. Deus não faz isso, queridos. É preciso confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe. Você precisa confiar nisso. Você precisa colocar o seu coração. Isso, que você confia. Oração é uma necessidade nossa. Precisa haver disponibilidade do nosso coração. Nós precisamos fazer com objetividade. E precisamos confiar na vontade de Deus. Confiar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora então vai estar ali no telão. É pecado não orar? É pecado eu deixar, eu não orar? Será que eu estou pecando quando eu não oro? Amados, oração, lembra disso. Oração não é uma reza mecânica e fria, que você chega diante de Deus, pode estar ajoelhado, não importa, mas que faz e você não percebe nem o que está fazendo. Não é uma repetição que você faz todo o tempo a mesma coisa e se torna infrutífera na sua vida. Oração, queridos, não é um discurso com palavras difíceis. Muitas vezes as pessoas, mas eu não sei orar, porque vê algumas pessoas orando, ó Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de fulano, Deus de Beltrano. Não tem problema orar desse jeito, mas as pessoas às vezes ficam assim, mas como que, eu não sei orar desse jeito, nem conheço essas pessoas. Como que eu vou orar? Então as pessoas ficam assim, sabe, queridos, achando, puxa, eu preciso falar bonito para orar. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso colocar para Ele. Oração, queridos, não é dar ordens a Deus. Tem gente achando, e você vai ouvir muito isso em muitos TikToks da vida, muitos YouTubes. Você vai ouvir, você tem que falar para Deus. Deus é obrigado porque está na palavra, Ele é obrigado. Deus não é obrigado a nada, queridos. Ele é Deus, Ele é soberano na sua própria vontade. E nós precisamos entender isso. Tem gente querendo dar ordem para Deus. Nós precisamos entender que a oração também não é dar conselhos para Deus. Deus, olha, se o Senhor fizer desse, a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas. Queremos aconselhar Ele, porque acho que nós estamos achando que a gente é tão sábio que Ele não sabe o que está fazendo. Oração não é isso. Oração não é um caminho, queridos, para convencer Deus. Deus, eu preciso orar para Deus. Lembra de Davi? Quando ele comete pecado, quando ele adultera, e nasce o filho, e o filho dele fica muito doente, doença de morte, e Davi ora, jejua, ora, jejua, e o filho morre. O que ele faz? Ele não se lamenta. Ele vai, se lava, passa óleo, fala, eu vou comer agora, vou adorar a Deus. Agora eu vou adorar a Deus. Por quê, queridos? Porque ele entendeu. Porque ele era insensível? Não. É porque ele entendeu. Ele orou, ele pediu. Deus fez a vontade dele. O que ele podia fazer? Adorar a Deus. Só isso. Quando Deus não cumpre ou não faz a nossa vontade, adore a Ele. Simplesmente faça isso, adore a Ele. Não reclame, não murmure, não blasfeme, não xingue, adore a Deus.
Simples assim. E aí, queridos, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim, Samuel está dizendo assim, e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então, irmãos, se nós não orarmos, nós estamos pecando? Sim, irmãos, estamos pecando. Vixe, então eu estou em pecado. Tá, se você não está orando, você está em pecado. É lamentável isso, mas é verdade. Ah, mas tem uma idade? Não, queridos. Você entendeu o que tem que ser feito, você tem que orar. Ah, adolescente, então não precisa orar. Precisa orar. Adolescente precisa orar. E se vocês não orarem, vocês estão pecando. É simples assim. Então, queridos, nós precisamos orar. Nós precisamos fazer isso. E, queridos, é o modo mais fácil de pecar, é deixar de orar. É o mais simples. Porque você acha que eu só não estou orando. Só isso. Não, você está pecando. Você não está só não orando. Está pecando. E olha só, porque a palavra de Deus, olha como que a palavra de Deus diz e ela confirma isso. Tiago 4,17. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Se você sabe, tem outra tradução que diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. E oração faz bem. Então, queridos, é a palavra de Deus dizendo para nós, se eu não faço, eu peco. Sabe, se eu não faço aquilo que eu sei que tenho que fazer, então eu estou pecando. Eu estou sendo omisso. E quando eu sou omisso, eu enfraqueço a minha vida espiritual. Sabe por que tem muita gente fraca, muita crente fraco? É porque não ora, não estuda a Bíblia, não jejua, não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com a igreja, não, sabe, leva as boas novas da salvação, enfraquece espiritualmente. Né? E se a gente puder, eu quero aqui agora rapidinho nominar alguns dos pecados, né, por não orar. Não orar nos leva ao pecado da negligência. Negligência. Negligência é deixar de fazer, sabe? Não orar nos leva à fraqueza, ao raquitismo, à morte espiritual. Todo mundo sabe que se você tem Jesus no seu coração, você tem certeza da salvação, porque a palavra de Deus nos garante isso, não é pastor, não é ninguém, é a Bíblia que diz, que com tua boca confessar, em teu coração crer, será salvo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, salvação. Então, se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estou salvo, eu sei disso, eu não posso negligenciar, porque se eu negligenciar, eu vou morrer espiritualmente. Um teólogo norueguês, Ole Hallesby, ele diz assim, o Filho de Deus não pode usar um meio pior de magoar Jesus do que negligenciar a oração. Muitos negligenciam a oração a ponto de sua vida espiritual gradualmente morrer. Se nós nos descuidarmos da oração, queridos, é isso que vai acontecer. E quando nós descuidamos da oração, nós não estamos só descuidando de orar, nós também estamos descuidando de outras disciplinas espirituais. Quem não ora, não faz outras coisas também que são necessárias. Quem não ora, geralmente não estuda a Bíblia, não lê a palavra, não medita na palavra, não faz discípulos, e assim por diante.
Irmãos, isso é tão sério, nós podemos dizer que quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus, né? Nós estamos dizendo para Ele, nós estamos mostrando para Deus que nós não amamos a Deus. Porque uma vez que a oração é um relacionamento com Deus, é uma conversa, você está falando com Ele, Ele fala com você através da Bíblia. Então você não tem jeito só de orar, você precisa, querido, se você só ora e não lê a Bíblia, você não está ouvindo Deus. Ah, mas eu vou na igreja, você escuta uma gotinha, mas Deus tem um oceano para você. Deus não tem uma gotinha, Deus tem muito mais para você. Então, sabe, se nós estamos dizendo que não estamos disponíveis para Deus, nós estamos dizendo que não oramos, que não temos tempo para orar, você está dizendo, eu não tenho disposição para Deus, e isso leva a entender que eu não amo a Deus. Se o nosso propósito é amar a Deus, nós estamos dizendo o contrário. Querido, nós só podemos ser cheios e controlados pelo Espírito Santo de Deus se nós orarmos. Se nós não orarmos, nós não vamos ser cheios e muito menos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Muito menos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A oração é fundamental, queridos. A oração é importantíssima. Não orar nos leva ao pecado da desobediência. A desobedecer. Mas por que desobedecer? Se nós temos que orar, queridos, nós temos que orar por tudo. Temos que orar por todos, nós temos que orar pela cidade, nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela saúde, nós temos que na oração adorar a Deus, nós temos que na oração louvar a Deus, na oração nós temos que interceder, na oração nós temos que agarrar numa batalha espiritual pela vida de outros, na oração nós temos que batalhar espiritualmente pela salvação de pessoas. Então, se nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo. Antes, olha uma frase aí. Uma pergunta, né? Nós oramos intencionalmente por isso? Pela nossa família, pelas pessoas? Você tem orado? Pela salvação de almas, pela libertação, pela sua libertação, para que Deus quebre o seu coração, que é duro. Temos orado, queridos, por isso? Olha só que então, agora que Paulo diz, em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por quem? Por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Temos que orar por todos, queridos. Temos que orar. E nós não oramos, queridos. Nós não oramos como deveríamos. Nós devemos orar pelas autoridades. Você pode nem concordar. Você pode nem concordar com a autoridade que está no poder agora, seja aqui, seja no Estado, seja na União. Mas você tem que orar. E eu tenho que orar. Nós precisamos orar para que essas pessoas sejam transformadas, sejam salvas. Temos que orar pela salvação de almas, da nossa família, orar pela saúde, orar pelas autoridades, orar pelos professores que daqui a pouco vão entrar em sala de aula. E não está fácil ser professor hoje, queridos. Orar, queridos, nós temos que orar. Orar por todos que estão aqui investidos de autoridades na cidade. Temos que orar. Olha o que Jesus diz ali em Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos,
nós temos que orar para o avanço do reino de Deus. Jesus ensinando os discípulos a orar, quando eles perguntam como orar, lá em Mateus 6, ele fala: venha o teu reino. Orar para que o reino de Deus avance. Nós precisamos orar, querido. Então eu vou orar, eu vou rogar para que Deus mande trabalhadores e eu fique de braços cruzados. Não, queridos, você é um trabalhador. Você precisa servir, você precisa dispor e colocar a sua vida em atividade no reino de Deus. Ore e se coloque à disposição. Olhe para a sua vida, queridos, e veja o que tem entristecido a Deus. Queridos, eu queria que vocês prestassem atenção agora aqui no que nós estamos ministrando. Às vezes, muitas vezes, queridos, no meio da palavra, o inimigo começa a tirar a nossa atenção. Não perca a sua atenção, por nada. Tá? Preste atenção para que você não seja roubado daquilo que Deus tem para você nesta noite. Em nome de Jesus. Então, queridos, olhe para você. O que você tem desobedecido a Deus? Deixar de orar pelos outros, queridos, mostra que nós não estamos demonstrando amor pelas pessoas. E Deus disse para nós amarmos a Ele e amar as pessoas. Nosso propósito é amar a Deus e amar as pessoas. Precisamos disso. Terceiro lugar, queridos, ao não orar, pecamos contra a nossa própria vida espiritual e contra Deus. Contra nós, queridos. Por quê? Porque nós paramos de crescer. Nós paramos de crescer espiritualmente. E podemos chegar à morte espiritual. Por quê? Porque nós perdemos intimidade. Nós perdemos o relacionamento com Deus. Nós perdemos o relacionamento com Jesus. Nós perdemos o relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque deixamos de orar. Sabe? E contra Deus, porque revela em nós a indiferença pela nossa desobediência. Nos tornamos indiferentes com Deus e passamos a ser desobedientes em relação a Ele, não obedecê-lo. E aí Jesus mostra, lá em Lucas 18, versículo 1, na parábola da viúva persistente, ele está dizendo, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Não podemos parar, querido, não é porque não respondeu, não é porque não aconteceu, você precisa continuar orando. Isso não é uma vã repetição. Se você orar todo dia a mesma coisa, mas com sinceridade, com um coração, sabe, ligado com Deus. Isso não é uma repetição vã. Isso é uma verdade do fundo da sua alma, do seu coração. É uma necessidade sua que você está colocando para Deus e Deus está entendendo. Então nós precisamos persistir. Andrew Murray, ele diz assim: a falta de oração é uma evidência da nossa atitude para com Deus. É uma espécie de infidelidade e falta de amor. Se nós não orarmos, se nós não investirmos tempo de oração, nós estamos demonstrando que não amamos a Deus o suficiente. Podemos passar sem Deus, porque nós não encontramos tempo para ficar a sós com Ele, para ouvi-lo e para falar com Ele. Oração é isso, é tempo para falar com Ele e tempo para ouvi-lo. Nós precisamos fazer isso. Sabe, quando não investimos tempo de oração, nós estamos dizendo para Deus e para Satanás que a nossa relação com Jesus, que o nosso relacionamento com Jesus não é muito amoroso, não é um relacionamento de intimidade, não é um relacionamento de vontade, não é algo que a gente deseja. Por isso, queridos, não servimos a cidade. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus não tem sido verdadeiro. Então o que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Se arrependa por orar pouco ou por não orar nada. Se arrependa. É isso que Deus deseja. Mas talvez você esteja tão insensível, queridos, que nem faz falta orar. Talvez você não tenha nem mais sensibilidade. Sabe quando você
eu não sei se você tem alguma parte do corpo que você precisou cauterizar. Sabe uma parte que você queima do corpo? Às vezes você perde alguns nervos sensitivos, e aquela parte fica insensível. Você passa a mão e não sente. Eu tenho aqui aqui assim, eu tenho uma parte que eu só sei que eu estou passando a mão, porque eu sei que eu estou passando a mão, mas eu não sinto. Por quê? Porque eu perdi a sensibilidade nesse lugar. Os nervos sensitivos ali foram rompidos e não se religaram. E muitos estão dessa forma diante de Deus, estão insensíveis. Por quê? Porque deixaram de orar e isso ficou por isso mesmo. A oração para eles, se der, eu oro, se não der, tá bom também. E achando que é desse jeito. Então você se tornou talvez insensível, porque faz tempo que você não ora de verdade. E por isso você não está nem percebendo a sua fraqueza, a sua miséria espiritual. Talvez esteja nessa situação. E o arrependimento, queridos, começa. Sabe quando começa? Quando você percebe que você tem necessidade de orar e não tem força. É aí o que as pessoas fazem? Vão por mão para a irmã pedir oração. Não é pecado fazer isso, tá, gente? Você pode pedir oração, não tem problema. Mas tem muita gente que não ora e está pedindo para os outros orar para ela. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos tomar vergonha na cara, perdão, irmãos, mas é uma verdade. A gente precisa aprender que tem que orar. Mas tem gente que só pede oração para os outros. Se for honesta, e a pessoa perguntar, você está orando por isso? Se a pessoa for honesta, porque tem muitos que ainda vão mentir, porque vão ficar com vergonha de falar a verdade. Então, queridos, nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender. Por quê, queridos? Porque isso nos aproxima de Deus. E quando nós enfraquecemos espiritualmente, deixamos de orar, nós percebemos, no momento que eu preciso de oração, no momento que eu preciso de ajuda de Deus, aí eu percebo que eu estou tão distante de Deus, porque Deus continua no mesmo lugar, gente. Deus não saiu do lugar dele, Deus não se afastou de você, Deus não saiu de perto de você, é você que saiu de perto dele. É você que se afastou dele. É você que deixou ele, pronto. É simples assim, queridos, é dessa forma. Então, entenda que o poder na oração não é restaurado no momento. Então, agora, Senhor, eu me arrependo. Deus, você vai se arrepender hoje, eu espero, que você se arrependa. Que cada um de nós possamos nos arrepender por não orar como deveríamos orar. Pastor, eu oro 1 hora, você acha que é suficiente? Eu oro 2, você acha que é suficiente? Irmãos, nunca vai ser suficiente o nosso tempo de oração. Nós sempre vamos precisar de orar mais. Sempre vamos precisar orar mais. Então, queridos, o poder na oração não é o resultado que, nesse momento, você se arrependeu e aí você já tem poder na oração, não. É o resultado da sua fidelidade numa vida diária e constante de oração, de intimidade e de relacionamento com Deus. Queridos, não é mágica. Senhor, eu me arrependo. Você tem poder da oração já. Não existe isso, gente. Se você não começar a orar de novo, eu orava 3 horas. Agora você não está dando conta de orar 5, começa com 3 minutos então, começa com 5, começa devagar de novo, tem que começar de novo. Irmãos, hoje teve lá o treinão, da Serrunner com a MTB lá, da bike, MTB, isso, e eu não fui, eu estou meio machucado, aí eu não fui, mas eu estava pensando, falei, meu Deus do céu, hora que eu tiver que começar de novo, eu preciso começar de novo. Não adianta eu achar que eu vou correr os 10 quilômetros que eu estava correndo. Eu preciso voltar a correr talvez 1, 2, 3, de novo, para ir aumentando devagarzinho, até eu chegar lá de novo. Por quê? Porque é assim que funciona. A oração não é diferente, querido. Você vai ter que começar a orar de novo, pouquinho em pouquinho. Vida de fidelidade.
Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: creio que a maioria de nós necessitará ter suas lágrimas enxugadas quando forem abertos os livros no Tribunal de Justiça de Deus e quando o nosso registro pessoal for lido. Você já pensou nessa cena, queridos? Já parou para pensar? O dia que você estiver no tribunal de Deus, Jesus já não está mais no tempo da graça, ali naquele momento ele é o justo juiz, não tem mais misericórdia, não tem mais choramingo, não tem mimimi. Sabe, quando você estiver diante do tribunal de Deus, e o tribunal de Deus para você pode chegar hoje, amanhã, como daqui a 10 anos. Porque o dia que você morrer, está selado. Está selado, queridos. A partir daquele dia que você morrer, está selado. Então, queridos, você já parou para pensar nisso? O dia que você estiver diante de Deus, e Ele passar o filme da sua vida de oração, e Ele falar assim: aí, você pecou muito contra mim, você deixou de orar, hein? Você deixou de orar há tantos e tantos dias. Porque Deus sabe conta, gente. Deus sabe conta. Foi Ele que inventou esses negócios. Foi Ele que criou tudo isso aí. Ele sabe fazer as contas. Sabe, quando nós chegarmos lá, diante de Cristo, queridos, nesse momento, Ele é o justo juiz. E Ele é justo, queridos. Tá? Ah, Deus é amor. Ele é amor. Graças a Deus. Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Que amor incrível é esse? Mas Ele é justo juiz. Imagina você diante de Deus e Deus falando com você, passando o filme da sua vida, falando: isso aqui você não pediu perdão. Isso aqui é um ponto negativo para você. Isso aqui você não resolveu. Você não chegou diante daquela pessoa que você fez aquele mal lá e não resolveu aquele negócio. Você não consertou a sua vida diante de Deus. Você continuou pecando, achando que ir na igreja resolvia. Você não mudou a atitude da sua vida, queridos, porque nós podemos chegar diante de Deus do jeito que nós estamos. Mas a partir desse momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, tem que ter mudança. Tem que começar a mudança na nossa vida. Tem que começar. E precisa continuar mudando até a volta dele. Então, queridos, eu quero estar concluindo já. Andrew Murray, ele diz assim: Cristo queria que a oração, preste atenção nessa frase, olha lá, lê comigo essa frase. Cristo queria que a oração fosse o grande poder pelo qual sua igreja faria o seu trabalho. Então, a negligência da oração por parte da igreja é a maior razão da sua falta de poder. Não de Cristo, não de Deus, falta de poder da igreja. A da igreja missionária? Não, de você, de mim. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Falta de poder em nós. Porque isso aqui, querido, essa estrutura aqui, não tem poder nenhum aqui não. Poder está em nós. Deve estar em nós, não para a gente se ostentar, mas para a gente servir, para a gente trabalhar, para a gente investir a nossa vida no reino de Deus. E Murray, ele continua dizendo, vou voltar de novo no começo. Cristo queria que a oração fosse o grande poder pela qual sua igreja faria o seu trabalho. Então a negligência da oração por parte da igreja é a maior razão da sua falta de poder. E ele continua dizendo, Satanás usará todo o seu poder para impedir que nos tornemos homens de oração. Homens sempre lembra homens e mulheres, tá, queridos? É genérico aqui. É por isso, queridos, que muita gente não está nem aí com a oração. Por quê? Porque Satanás está usando o seu poder para impedir que você se torne uma pessoa de oração, um homem e uma mulher de oração. E olha, vocês que são homens aqui, preste atenção. Vocês que são casados,
e vocês que ainda não são, e um dia serão, a responsabilidade do seu lar está sobre você. Você, homem, você precisa assumir a sua posição de homem dentro de casa. Não é de grosso, não é de, sabe, de machão, sabe? Tem muito homem que acha que é machão dentro de casa, né? Não. De homem. Quer um exemplo de homem de verdade dentro de casa? Homem de Deus, porque homem de Deus que, sabe, que leva e que tem uma vida de oração, obedece à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós, como homens, devemos amar as nossas esposas como um vaso mais frágil. Vaso mais frágil, que não é isso aqui não, ó. Vaso frágil é aquele de cristal que você tem até medo. Sabe quando você vai numa festa e tem aqueles vasos e alguém fala assim, pega esse vaso. Gente, dá até medo. E se for eu assim meio desastrado, eu fico assim, eu faço assim, se eu pegar isso, se eu trupicar. É um vaso frágil, cuidado, amor, delicadeza. Eu estou falando para mim também, tá, gente? Porque eu tenho que ser isso também. Dentro de casa eu preciso ser assim também. Às vezes eu não sou. Mas eu preciso ir lá e consertar, pedir perdão. Tem homem que é machão, né? Eu não peço perdão. É trouxa. Perdão, irmãos. Desculpa, saiu. Saiu sem eu querer. Essa foi sem querer, perdão, viu? Mas, sabe, irmãos, homem que é grosso dentro de casa, gente, é falta de sabedoria. Então, queridos, eu vou até para frente, deixa de falar isso aqui, porque senão, né? Irmãos, e tudo isso, queridos, que eu falei aqui hoje, eu falo assim com o coração, com temor a Deus, porque essa mensagem falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Por quê? Porque eu sei que eu preciso orar, eu necessito orar, eu tenho que orar. Porque eu sou pastor? Não, queridos, título não resolve nada. Eu tenho que orar porque eu sou filho de Deus, porque eu quero uma vida com Deus, porque eu quero intimidade com Deus, porque eu quero um relacionamento com Deus, porque eu quero andar com Deus. É por isso. É isso, queridos. E agora, queridos, vem uma pergunta para arrebentar nós tudo. Ela é grande. Onde está o poder que atrai os não salvos? Porque quem ora, o poder de Deus está nele. Onde está o poder que atrai os não salvos? Que os faz tremer na presença de Deus. Que os leva ao verdadeiro arrependimento e a vidas transformadas. E que os faz tornar-se parte de uma comunidade que testemunha ativamente. Onde está, queridos? Os homens e as mulheres de oração, que isso tem sido realidade. Porque, queridos, se isso não está sendo, é porque não temos sido homens e mulheres de oração. Não temos orado como deveríamos orar. Não temos buscado como deveríamos buscar. Não temos chegado à presença de Deus como deveríamos chegar. Porque estamos sendo negligentes. Estamos sendo desobedientes. Estamos pecando contra nós e contra Deus. É por isso, queridos. E é por isso, queridos, que nós precisamos nos arrepender, para não morrermos espiritualmente. Se arrependa. Se arrependa, queridos, porque é isso que Deus deseja. Seja intencional na sua vida, seja intencional no seu evangelismo, seja intencional no seu discipulado, seja intencional. Seja intencional quando você vai na padaria, seja intencional quando você vai ao mercado, quando você vai ao açougue. Talvez o açougue é de dois irmãos crentes, né? Tem dois açougueiros aqui, dois açougues aqui dentro da igreja. Talvez os dois sejam crentes, mas talvez quem esteja lá não seja, e precisa do seu testemunho, da sua vida, daquilo que você fala. O seu evangelho só mostrado pela sua vida não é suficiente, queridos. Você precisa abrir a boca e testemunhar do que Jesus está fazendo na sua vida.
Você precisa fazer discípulo, chamar pessoas para perto de você e levá-las até aos pés de Jesus, levá-las até a cruz de Cristo, levá-las ao arrependimento, queridos. Se nós somos homens e mulheres de Deus, isso precisa acontecer. É por isso, queridos, é por isso que muitas vezes não tem acontecido isso, porque nós não estamos buscando como deveríamos. Nós devemos orar, queridos, porque a oração, sabe, ela nos faz santos, ela nos santifica. A oração produz um caráter de santidade, muda o nosso caráter para o caráter de Cristo. A oração, queridos, nos leva a ter uma vida ética, uma vida honesta, uma vida de retidão, uma vida que não é trapaceira, uma vida que não é fofoqueira, uma vida que não é linguaruda, uma vida que ama a Deus, que ama as pessoas e que serve a cidade. É isso, queridos, sabe, a oração nos leva a um testemunho produtivo, é um testemunho da minha vida que vai produzir frutos em outras vidas, que não têm Jesus e que precisam de Jesus. Que Deus nos perdoe, queridos, a nossa falta de oração. E que você vá de encontro a Ele nessa noite. Vá de encontro, em nome de Jesus.